Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês sobre a minha primeira internação no hospital psiquiátrico. Vou contar para vocês as circunstâncias que aconteceu isso. Então, o intuito é ajudar algumas pessoas que talvez tenham um problema para perceber os gatilhos que acontecem isso antes de uma internação. Então, vou trazer o meu relato aqui para vocês. Então, era o ano de 2007, eu estava com 27 anos e eu morava nos Estados Unidos, no estado da Geórgia. E eu estava realizando um grande sonho da minha vida, que era fazer a faculdade. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que pagar a faculdade. Então, eu estava já no meu segundo semestre e eu estava na segunda semana final do semestre. Então, eu estava no período de muitas provas. E como vocês sabem que é difícil, né, fazer faculdade até na sua língua materna, muito mais difícil é fazer uma faculdade numa língua que não é sua. Então, eu me esforçava muito. Eu trabalhava e quando eu chegava em casa, eu ficava só no meu quarto estudando, me esforçando ao máximo para ter boas notas, para fazer o melhor de mim. Então, naquele período, foi um período de muita pressão que eu colocava em cima de mim. Então, sem perceber, eu agia assim, eu colocava muita pressão em cima de mim. Então, eu acordava às 5 da manhã para trabalhar e trabalhava, e quando chegava em casa já pegava os livros, já fazia todo o meu período ali de trabalho. Então, sem perceber, eu fui acumulando todas aquelas responsabilidades em cima de mim. Mas o que eu não fui percebendo é que eu fui deixando de fazer as minhas atividades básicas, que era também a limpeza da casa, as atividades cotidianas que a gente tem que seguir. Isso eu não fui percebendo. E como aconteceu a minha internação? O que aconteceu realmente? O que as pessoas perceberam? Primeiro foi o meu esposo que percebeu que eu estava agindo diferente, mas o crucial, o que aconteceu? Eu cheguei, eu tinha um trabalho para apresentar na faculdade um dia e eu fui apresentar. E a minha professora, na hora da apresentação, ela percebeu que eu estava agindo diferente do que eu agia normalmente. Daí, qual foi a reação dela? Ela chamou o meu amigo que trabalhava e estudava junto comigo para me levar para fora. Ele me levou para fora e assim ele ligou para o meu ex-marido e logo meu ex-marido ele foi me buscar. E assim logo eu fui internada em um hospital psiquiátrico. Mas eu não tinha consciência que o meu ex-marido já vinha notando a minha diferença de comportamento. E ali eu fiquei internada por 2 semanas. E foi muito difícil para mim, porque imagina você estar num país que não é o seu país de origem e você está dentro de um hospital psiquiátrico. Pensa numa pessoa que nunca teve nenhum problema psiquiátrico e de repente você está com um problema psiquiátrico assim. É muito difícil, muito difícil. Então ali, quando eu estava internada naquele hospital, a única coisa que eu pensava era na minha faculdade, no período de provas que eu estava perdendo. Mas como só faltava 2 semanas para terminar o período de semestre, eu perdi muitas provas, então eu me martirizava, porque eu pensava, eu estou aqui dentro, perdendo meus períodos de prova e sem saber o que estava acontecendo comigo. Mas uma doutora que me atendeu, ela deu um diagnóstico e falou que eu tinha muito dopamina. E aquilo para mim foi, eu pensei, o que é dopamina? Que diagnóstico é esse? Eu não conheço ninguém que tenha tido um diagnóstico desse. Essa é uma doença. Mas depois que eu saí, eu fui pesquisar e vi que a dopamina é um neurotransmissor, que é uma substância química produzida pelo cérebro, que atua de diferentes formas no sistema nervoso e está relacionado, por exemplo, com humor e com prazer. Mas nada daquilo fazia sentido para mim e não fazia nem sentido ela ter falado para mim que eu tinha que tomar remédio pelo resto da vida. E eu pensei na hora,
eu não vou tomar remédio pro resto da vida. O porquê que eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida? E isso é um dos primeiros sinais que uma pessoa que tem problemas psiquiátricos, eles têm que rejeitar o tratamento. E ali eu já rejeitei o tratamento, mesmo porque eu não entendia o que era o diagnóstico que ela me deu e também por não querer ser dependente de um remédio. Então eu pensei, quando eu sair daqui, eu vou procurar uma segunda opinião para ver o que o outro doutor fala. Então foi isso que eu pensei. Daí depois de 2 semanas eu saí de lá e fui procurar uma segunda opinião. Mas, só voltando um pouquinho, quando eu saí de lá, o meu ex-marido, ele me falou que eu tinha ficado sem dormir 1 semana. E eu não tinha consciência disso, eu não me lembrava que eu tinha ficado sem dormir 1 semana. Então, a importância do sono para as pessoas que têm um transtorno psiquiátrico. E ali eu acho que acarretou toda a minha mudança de comportamento por eu ter ficado 1 semana sem dormir. E eu não sabia o porquê que eu não lembrava disso, eu não tinha lembrança disso que tinha acontecido comigo. Então as mudanças de comportamento foram muito drásticas. E quando eu saí dali também, eu perdi o emprego, eu saí do emprego porque eu não conseguia me concentrar mais no trabalho e também saí da faculdade, porque se eu não tinha emprego eu não conseguia pagar e já tinha perdido as provas e não tinha passado no semestre e fiquei muito decepcionada, não tinha ânimo para nada. Daí eu fui buscar lá, então, a segunda opinião da médica que eu encontrei e ela me falou, eu contei para ela as circunstâncias da internação e falei que a doutora do hospital psiquiátrico tinha falado que eu tinha que fazer o tratamento pro resto da vida. E ela falou assim, não, imagina, você tem que tomar o remédio por 6 meses, fazer o tratamento por 6 meses e você vai levar a sua vida normalmente. Aquela opinião, lógico que eu gostei, porque eu não seria dependente do remédio. Daí tudo bem, eu fiz o tratamento por 6 meses e parei de tomar o remédio. E pensei que iria estar tudo bem, né? Mas não foi assim, não ficou tudo bem. E para não esticar mais o vídeo, eu vou contar até essa parte. Mas se você tem interesse de saber mais um pouco o que acontece com a gente quando você tem um transtorno bipolar específico, que esse é o meu diagnóstico, que não foi tão fácil chegar a esse diagnóstico, aconteceu muitas coisas antes de chegar a esse diagnóstico e levou muitos anos para chegar a esse diagnóstico. Essa minha primeira internação foi em 2007, mas o meu diagnóstico, na verdade, só foi em 2009 e aconteceu muitas coisas antes disso. Mas se você gosta desse tipo de assunto, se te interessa, se inscreva nesse canal, deixa um like, compartilha, que eu vou trazer mais esse assunto para vocês e vou contar mais para frente também como foi acontecendo as outras internações e como eu fui chegando ao diagnóstico correto que eu tenho hoje, que é o transtorno bipolar. Muito obrigada e Deus abençoe.